5 fundos imobiliários que até o meu vô investiria. E por que eu falei meu avô, né, ou meu vovô? Porque os idosos, eles são os mais medrosos e eu entendo perfeitamente. Porque eles não têm o conhecimento da Bolsa de Valores, é tudo muito novo. Fundos imobiliários é um produto novo para o idoso. O idoso, né, o meu avô, o meu pai, o seu pai, provavelmente, está acostumado a investir em imóveis físicos. A gente cresceu com isso, né? Imóveis, parede, é a segurança para todo investidor. Mas hoje nós temos uma variedade muito maior aí de produtos financeiros com qualidade. E eu trago aqui para você 5 bons fundos imobiliários que até o meu avô investiria de tão seguro e tão bons que eles são. Tá certo? Mas, antes de mais nada, já aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito para você e eu tenho certeza que, de certa forma, eu vou poder te ajudar muito a melhorar a sua vida financeira. E o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você é de uma gestora show de bola, que é o Kinea, ligado ao Banco Itaú. Uma das melhores, se não a melhor gestora de fundos imobiliários que nós temos hoje no Brasil, que é o KNRI11, tá? Um dos fundos imobiliários do Kinea é o KNRI11. Ele é um fundo imobiliário para todo investidor, na minha opinião. Muito bom, de verdade, muito estável, muito seguro e ó, chuchu beleza, tá? Vamos ver aqui o KNRI11, ele é um fundo do tipo tijolo, ou seja, ele investe em imóveis físicos, tá certo? Lembrando que nós temos 2 tipos de fundo aí. O fundo de tijolo, que investe em imóvel físico, e nós temos o fundo de papel, que estão ligados a produtos da renda fixa, do setor imobiliário, que podem investir em LCIs, ou CRIs, tá certo? Ou até LHs, tá? Vai estar ligado a papel, a renda fixa. Mas aqui no caso ele é um fundo de tijolo que investe em imóveis. E ele é um fundo do segmento híbrido, ou seja, o gestor ele não precisa ficar obrigado a investir só em shopping ou só em logística, tá certo? Nesse caso do KNR11, ele vai investir em lajes comerciais e galpões logísticos. Bom, e olha aqui, ó, 1,25% é sua taxa de administração ao ano, tá? Uma taxa super belezinha. Olha lá, são 265 mil pessoas hoje que investem no KNR11, tá? É muita gente investindo, é um fundo bem tranquilo. A sua vacância está em 2,51%, que mostra que ele é um fundo muito bom. Ou seja, de todos os imóveis, você vai ver que são vários, tá? Cerca de 20 imóveis aqui no KNR11, apenas 2,51% de todos os imóveis estão desalugados, o que mostra que os imóveis têm qualidade, estão bem localizados, têm bons inquilinos, ou seja, a gestão está fazendo um bom trabalho, tá? E qual é a soma desse patrimônio do KNR11? 3,85 bilhões de reais. É um patrimônio muito grande aqui para um belíssimo fundo, tá? Olha aqui, ó. Quanto você precisa hoje para se tornar cotista do KNR11? Com R$ 163, você já compra uma cota desse fundo e já começa a receber aluguéis todos os meses sem fazer nada. Fundo imobiliário paga todo mês, aluguel garantido todo mês, tá certo? Olha aqui, ó, pagou 7,55% em dividendo nos últimos 12 meses e isento de imposto de renda. Mais uma vantagem, tá? Fundo imobiliário, ele tem isenção de imposto de renda sobre os seus aluguéis. Então ele paga todo mês, cai na sua conta bonitinho, isento de imposto de renda. O seu PVP está em 1,02, que é o preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, o KNR11 ele é um fundo muito procurado, de excelência máxima. Quem tem não quer vender e tem muita gente querendo comprar. Tá? Então, geralmente esse fundo ele vai estar negociando um pouco mais caro do que realmente ele vale, tá? Mas 1,02 está bem tranquilo. Agora, olha aqui a valorização que ele teve nos últimos 12 meses. Lembrando que os fundos imobiliários, aqui no caso de tijolo, você tem 2 formas de ganhar dinheiro com ele, tá? Uma é os dividendos, que nós falamos aqui, 7,55%, que foi pago nos últimos 12 meses, e também a valorização das suas cotas, porque você é dono de imóveis. Então você tem um pedacinho ali de galpões, de lajes comerciais. Se você quiser vender essa cota no mercado, você vai vender com maior tranquilidade, facilidade, no mesmo dia, no mesmo minuto. É muito rápido, tá? E quanto mais esses imóveis se valorizarem, você também, a sua cota vai valer mais. Então olha aqui, ó, 27,79% de valorização nos últimos 12 meses. E eu trouxe aqui também o gráfico. Olha lá, o fundo, ele tem boa história aqui, tá? Então, nós temos aqui desde 2014 até hoje uma baita valorização. Se você tivesse investido R$1.000, por exemplo, nos últimos 10 anos, hoje você teria 2.369. Agora imagina que você comprou um apartamento que valia R$100 mil, tá? E hoje ele vale R$250 mil. Você vai falar, nossa, mais do que dobrou de preço o meu imóvel. É a mesma coisa aqui no KNR11, tá? Você está investindo em imóveis. Bom,
E olha que bacana, puxando o histórico de dividendos pagos nos últimos 12 meses, atualmente ele pagou 7,55%. E nos últimos 5 anos pagou 7,14%, que me prova que ele é um fundo que paga bem perene, tá? Ele paga bem ali próximo os dividendos, então ele não vai pagar muito num mês, pouco no outro, não, você vai receber de uma forma bem perene os seus aluguéis aqui no KNR11. E como eu falei, são vários imóveis hoje que ele investe, são 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais, somando aqui 20 imóveis no total para o KNRI11. E olha que informação interessante que eu trago aqui para você. Né? Fiz um comparativo dos últimos 5 anos entre o KNR11, a valorização das suas cotas, versus o índice mais conhecido aí da renda fixa, que é o CDI. Tá, olha lá, o KNR11 se valorizou nos últimos 5 anos 50%, tá, contra um CDI de 46%. Então, só de cota, só de valorização, já superou aí a renda fixa. E o segundo fundo imobiliário, que até o meu avô investiria, de tão tranquilo, tão bonitão que ele é o HGLG11, que investe o quê? Em galpões logísticos. E cada vez mais os galpões estão sendo procurados. Por quê? Hoje a gente compra com facilidade produtos pela internet e chega na nossa casa de forma muito rápida. Mas esses produtos estão aonde? Estão nos galpões logísticos. Eles estão sendo armazenados em algum local. E geralmente são galpões logísticos que os produtos ficam armazenados e dali saem para nossa residência, sai para casa do cliente. Então, quanto melhor esse galpão e quanto melhor localizado, eles são mais valiosos, mais valorosos, tá? E olha que bacana, o HGLG11, ele investe, né, ele é fundo de tijolo que investe em galpões logísticos ligados à logística, indústria e galpões. A sua taxa de administração está em 0,60% ao ano e são 461 mil cotistas hoje no fundo, tá? É muita gente investindo, né? E olha aqui, o valor patrimonial do fundo está em 5,33 bilhões de reais, também um patrimônio super bacana, super robusto aqui para o HGLG11. E a sua vacância está em 8,8%, tá? Então, pouquíssimos galpões aí estão desalugados, a maioria está alugado ali com um bom aluguel por sinal. Bom, e hoje você precisa de R$ 168 para se tornar cotista e ter um pedacinho aí dos galpões do HGLG11, que pagou nos últimos 12 meses 8,10% em dividendos, lembrando que é isento de imposto de renda. O PVP também, porque é um fundo muito procurado, de altíssima qualidade, que ninguém quer vender, 1,06, tá? Ah, ninguém quer vender, será que eu vou conseguir comprar? Vai, porque é muito dinheiro sendo negociado, tá? Mas é um fundo que ele é muito procurado e por isso ele sempre vai estar um pouquinho mais caro. Bom, nós temos aqui 14,73% de valorização também nos últimos 12 meses. E olha que interessante, se você tivesse investido R$ 1.000 ali pelo ano de 2014, hoje você teria 3.394, ou seja, mais do que triplicou o valor do patrimônio. Coloca isso aí para valores mais altos, você vai ver, né? Quem investiu em imóveis e fala que o imóvel dobrou, é a mesma conta aqui para o HGLG, a diferença é que você tem muito mais liquidez. Se você colocar para vender na Bolsa de Valores, você faz assim, ó, e já vendeu, diferente de imóvel físico, que a gente sabe que pode demorar anos, às vezes, para conseguir vender no preço que você quer, tá? Vamos ver aqui o histórico de dividendos pagos pelo HGLG. Nos últimos 12 meses, ele pagou 8,10%, como eu falei, e nos últimos 5 anos, 8,78%. Percebam que ele vem bem perene também quanto aos seus pagamentos. E os imóveis? São 15 galpões em São Paulo, que é a principal região hoje industrial do Brasil, tá? 4 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. E também venceu o CDI. Olha lá, o HGLG11 se valorizou nos últimos 5 anos 57% contra o CDI de 46%. E sem delongas, sem demora, vamos falar aqui do terceiro fundo imobiliário, que também é do grupo aí da gestão do Quineia, que é o KNCR11, tá? Que na minha opinião é o fundo imobiliário mais seguro que nós temos aí dentre os fundos imobiliários de papel. Lembrando que fundo imobiliário de papel investe em produtos ligados à renda fixa do segmento imobiliário, tá? Os CRIs, LCIs, LHs. Bom, ele é um fundo, como eu falei, do tipo papel, tá? Tem 1% de taxa de administração, são 326 mil cotistas hoje no fundo, com um valor patrimonial de 5,77 bilhões de reais o valor do patrimônio. Não tem vacância porque não tem imóvel físico, só tem produtos atrelados à renda fixa, tá? Então não tem vacância. Bom, e com R$ 102 hoje você já compra uma cota do KNCR11, que pagou nos últimos 12 meses 12,59% de dividendos
Lembrando que isenção de imposto de renda acontece nos aluguéis aí do fundo imobiliário de papel, de tijolo, até os FOFs, que são fundos de fundos. E antes que você me pergunte, mas por que o KNCR11 pagou mais do que o KNRI, mais do que o HGLG11? Porque o KNCR11 está atrelado à renda fixa, tá? Porém, os fundos imobiliários de tijolo, eles têm um pagamento menor agora, porque a taxa Selic, taxa de juros do Brasil está em alta, menor no caso de dividendos, os fundos de tijolo vêm pagando, porém eles têm uma chance maior de valorização quanto às suas cotas, quanto aos seus imóveis, tá certo? Bom, os fundos imobiliários de papel se valorizaram bastante aí nos últimos meses, porque a renda fixa está caindo e está tendo uma procura muito grande pelos fundos imobiliários. E ainda tem bons fundos imobiliários a bons preços, tá? Bom, ele pagou 12,59% nos últimos 12 meses de dividendos, todo mês pagou, tá certo? E o seu PVP está em 1,02. Olha que legal, se valorizou ainda 20,3% nos últimos 12 meses. E se você tivesse comprado o KNCR11 ali pelo ano de 2014, hoje você teria também o dobro do valor, R$ 2.019. Então, além de pagar bons dividendos, também se valorizou muito quanto às suas cotas. E atualmente ele pagou 12,59% de dividendos, sendo que nos últimos 5 anos o fundo pagou 10,29%, tá certo? Vem pagando também bons dividendos. E se a gente fazer a comparação aqui com o CDI, o KNCR11 também ganhou 53% quase aqui contra 46% do CDI. E o quarto fundo imobiliário que eu trago para você também em fundo de papel é o HGCR11, que também é muito bem administrado, tá certo? Recentemente aí esteve nas mãos do Credit Suisse, inclusive que é uma das melhores casas que nós temos hoje administradoras de fundos imobiliários. Bom, é um fundo do tipo papel que investe em títulos e valores imobiliários, como eu falei, CRIs, LCIs e LHs. A sua taxa de administração está em 0,80% aqui ao ano, está muito boa a taxa de administração, são 103 mil cotistas hoje no fundo, com valor patrimonial de 1,57 bilhão de reais. E hoje com R$105 você já consegue comprar uma cota do HGCR11, tá? E ele pagou nos últimos 12 meses 12,10%, 1% ao mês limpo de imposto de renda. O seu PVP está em 1,03 e nós temos aqui 17,73% de valorização no fundo. E olha que interessante, se você tivesse investido aqui em meados de 2014 até 2024, você teria hoje investido R$1.000, R$2.420 mais do que o dobro. E ainda recebido bons dividendos, porque olha aqui, ó, atualmente pagou 12,10% e nos últimos 5 anos 12,5%. E ele perdeu por muito pouco nos últimos 5 anos aqui da renda fixa, quanto à sua valorização de cotas, tá? 41% contra 46%. Bom, e olha aqui, ó, trouxe um fundo imobiliário de shopping que até o meu avô aqui investiria. Mas antes de mais nada, já vem aqui e confere se você está inscrito no canal Mestre da Riqueza, tá bom? Vai lá, aperta o botãozinho de curtir, também me ajuda muito, que vai continuar ajudando aqui o canal Mestre da Riqueza. Trago aqui para você agora o XPML11, que também é administrado pela XP, como diz aqui o código do XPML11, tá? Ele é um fundo de tijolo, também muito bem administrado, 0,55% é sua taxa de administração, com uma vacância de 4,5% e 437 mil cotistas hoje no fundo, por um valor patrimonial de 3,69 bilhões de reais. O XPML11 hoje está custando em torno de R$116 e pagou nos últimos 12 meses 8,78% em dividendos. Seu PVP está em 1,05, tá? E a sua variação foi muito positiva de 28,95% quanto às suas cotas. E se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$1.289, fora todos os dividendos que o fundo pagou, que nos últimos 5 anos foi uma média de 7,39% e atualmente 8,78%, tá? E ele se valorizou mais do que a renda fixa nos últimos 5 anos, 53% contra 46% aqui, tá? E a listagem de imóveis são vários shoppings espalhados pelo Brasil, são 8 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, e aí nós temos um shopping no Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. E aí, meus amigos, eu quero que você faça o seguinte agora, comenta aqui embaixo comigo, muito importante, tá? Qual fundo imobiliário você indicaria para o seu avô que não está nessa lista? É interessante porque outras pessoas vão querer ver também a sua opinião. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.